Muitos jogos são comparados com obras de arte. Muitos jogos são chamados de obras de arte. Porém, a gente sabe o que é arte. O que significa arte? Bem, a arte é nada mais nada menos do que uma forma da expressão dos sentimentos humanos. A arte nada mais nada menos do que é uma forma de alguém interpretar uma visão, uma memória, um sentimento, uma saudade, a tristeza, a raiva, a felicidade, a emoção, o desespero, a atenção e todos os outros aspectos da emoção humana. A arte envolve tudo o que tem a ver com emoção, envolve tudo o que tem a ver com beleza, com a relatividade da beleza e com a beleza tanto clássica quanto contemporânea. E é isso que vamos ver aqui. Um jogo sendo comparado com uma obra de arte. Dark Souls, para mim, foi um jogo que dividiu águas na minha vida. É a minha vida antes e a minha vida depois de Dark Souls. Esse jogo fez eu ter um amor maior aos games que eu tenho hoje em dia. Antes dele, eu não via tanto videogames assim como jogos que tenham passando tantas emoções aos jogadores. Sem contar nenhuma história, esse jogo é cativante, esse jogo é emocionante. Os lugares desse jogo, as paisagens, os sentimentos são emocionantes. E isso tem tudo a ver com arte. O sentimento tem a ver com arte. Esse jogo causa sentimentos. E não é proposital, porque o jogo não tem nenhum diálogo assim, não tem nenhuma cutscene assim, uma ceninha. Não, o jogo faz isso com o seu próprio mundo. O mundo faz isso com você. Esse jogo é bom por isso. Essa é uma das coisas boas de Dark Souls. É o que marcou muito pra mim no Dark Souls. Ele é um jogo artístico, uma arte melancólica, uma arte solitária, uma arte que tem tudo a ver com o estilo de jogo, o Souls-like, que foi supostamente inventado aí pela From Software, no Demon Souls, no primeiro Dark Souls. São jogos excelentes e que mexeram muito comigo, principalmente na questão game e recentemente. Então eu tenho muitas coisas a acrescentar sobre esse jogo, sobre o que eu acho, o que eu sei sobre toda essa ideia de jogo obra de arte. Dark Souls 1 começa com você numa prisão recebendo a chave de um cara misterioso e você tem que escapar desse lugar. Você acaba saindo, andando um pouco por ali e por aqui e dá de cara com um chefão, do nada. Esse é o início de Dark Souls. Você foge, coleta os equipamentos no caminho, volta nesse chefão, acaba com ele e segue sua viagem até Firelink Shrine. Daí, meus amigos, é cada um para cada lado e aí que a história começa. Bom, Firelink Shrine é um lugar interessante que tem tanto Dark Souls 1 quanto Dark Souls 3 e é lá onde começa a jornada. Firelink Shrine é um lugar agradável, um lugar de paz, que serve para o jogador descansar, o jogador mexer na build, mexer nos itens, comprar itens. Firelink Shrine é o lugar que os NPCs vão quando você descobre e fala com eles. Firelink Shrine é como um santuário para você guardar as coisas importantes da sua gameplay, praticamente. São os NPCs, que é o seu lugar de descanso, é onde você vai upar, é onde você vai para todos os lugares, é o teu porto seguro. Tanto que vários atalhos no Dark Souls 1, por causa do seu level design incrível, o seu world design incrível também, faz com que a maioria dos lugares ou dão em Firelink Shrine no final das contas, ou voltam para Firelink Shrine. Isso é interessante, porque desse ponto zero que você tem, você pode ir para tantos lugares. Quem nunca se impressionou com o elevador de Undead Parish? O elevador de lá dá em Firelink Shrine. E você fica, caraca, que legal. Era aqui então, esse buraco aqui servia para isso. O elevador veio para cá. Você ganhou um atalho para ir para outro lugar. Enfim, essas coisas tornam Dark Souls 1 muito interessante. Um jogo muito bem feito, o mundo é bem feito. O sentimento desse jogo é diferenciado. Quando você abre aquele menu, que vem aquele som, aquela tela de título, você percebe que o carinho nesse jogo não é à toa. Esse jogo é feito com amor. Esse jogo é interessante. Então, vamos começar aqui com algumas comparações com arte. É isso que o vídeo é sobre.
Então, vamos começar a falar um pouco sobre arte. A arte desse jogo, ela é inspirada em alguns artistas japoneses da época que retratavam cenas melancólicas, cotidianas, sentimentos de solidão. Não se sabe ao certo quem foi que inspirou esse estilo de arte do Dark Souls, de onde ele veio. Tem entrevistas que falam que o estilo do Dark Souls veio de revistas de RPGs de mesa antigo. Tem pessoas que falam que é de certo artista. Tem pessoas que falam que é de um certo artista que trabalha na From Software, que pode ser, né? Enfim, tem vários lugares que pode ter vindo essa ideia. Mas o que eu vou ressaltar aqui não é a origem e nem comparar com a arte diretamente que a gente tem contato hoje, seja em pinturas, em desenhos e em música, porque música também é um estilo de arte. Dark Souls se eleva no nível da arte, no nível de um jogo. Por exemplo, ele não é sobre arte normal, contemporânea, clássica. A arte do jogo está nos detalhes das coisas do mundo e nas coisas que você faz, no sentimento que te passa. A arte do jogo está nessa sensação de solidão, nessa sensação de confusão que você tem jogando. Porque você não sabe direito quem você procura respostas, você não entende, você fala com NPCs, você vai construindo um mundo ali que te traz confusão. E quando você está perto do final, que você começa a entender as coisas, você tem a noção do panorama que você está, da importância que o seu personagem tem e da importância das coisas que estão acontecendo no mundo. O mundo de Dark Souls 1 é um mundo aparentemente devastado, mas a gente não sabe o porquê ainda. Se você prestou atenção na cutscene inicial do jogo, você até sabe o que aconteceu. O que aconteceu tem tudo a ver com a chama. A chama que passou na mão do Gwyn, passou na mão de tanta gente, das bruxas. E no final, acabou sendo a razão da destruição e do nascimento desse mundo. Esse é o ciclo. O ciclo da luz e o ciclo das trevas. Cabe a você decidir se você vai se inclinar pelas trevas ou se você vai se inclinar pela luz. Mas é muito além do que isso. Não é só simplesmente uma lutinha entre o bem e o mal. Tem muito por trás disso. Não é a luz é o bem e vai derrotar o mal, que é a escuridão. Você começa a entender que o preço que se paga para você acender a chama e trazer mais luz, a época de luz, é um preço alto. Você começa a perceber que é um alto preço, que não é certeza. Você começa a perceber que o problema desse mundo é justamente essa era da luz. O problema desse mundo é justamente o ciclo. O ciclo é o problema do mundo. Então, talvez a solução seja quebrar esse ciclo. Talvez se inclinar ao lado das trevas. Mas aí que cai outra coisa. Será que isso não é uma manobra para você acreditar falsamente no lado das trevas desse jogo? Porque se fosse assim, a maioria dos jogadores cairia muito fácil. Porque seria óbvio, né? Pensar, se o problema é a luz, então eu vou me inclinar para trazer a Era das Trevas. Enfim, se isso está certo ou não, é difícil de decidir. Porque o jogo é aberto. Aberto a muitas teorias na história. Porque a lore de Dark Souls, embora não seja direta, ela é contada de forma indireta, é fantástica. Ela é muito profunda e muito detalhada. Muitas pessoas reclamam sem saber. Muitas pessoas reclamam de forma estranha sobre a história desse jogo. Falar, o jogo não tem história direito, o jogo não conta nada, o jogo não se passa em nada, entendeu? Mas acabam não prestando atenção. Não prestam atenção nos itens, nos inimigos, nas falas dos NPCs. Aí fica difícil realmente entender a história. Tem que se aprofundar no game. E é isso que tá a arte. A arte está na escrita do mundo. A arte está na história do mundo. E a arte está na construção do mundo. A arte também está na trilha sonora de Dark Souls. A trilha sonora de Dark Souls inclui músicas impecavelmente bonitas e músicas também impecavelmente épicas. Elas são para instigar o jogador. Instigar o jogador de forma indireta. Porque você tá naquela luta contra aquele boss sinistro
e a trilha sonora tá lá tocando e chamando atenção e tá te instigando. Tá deixando você com a sensação daquela luta, daquela batalha épica, daquele boss imenso. E Dark Souls é sobre isso. É sobre enfrentar esses grandes desafios. Dark Souls nunca foi um game sobre dificuldade. Na verdade, Dark Souls sempre foi um game sobre aprendizagem. O aprendizado nesse jogo se leva da forma com que você anda pelo mundo do game. Como assim anda pelo mundo do game? Bem, amigos, conforme você vai jogando, você vai começando a realmente entender o jogo. Entender onde fica tal coisa, entender o que faz tal coisa, sabe? Esse é o tipo de coisa. Você começa a ligar pontos no jogo, você começa a trabalhar mais nas questões dos lugares, das áreas, você presta atenção em tudo. O jogo te ensina isso. Não é só um jogo que você anda pra frente, bate nos inimigos, vê cena, anda pra frente, bate, vê cena, anda pra frente, bate, anda pra frente, bate, anda pra frente, bate. Não! Dark Souls é um jogo que te ensina a ter uma paciência. Dark Souls é o jogo que te ensina a se preparar. É um jogo que te ensina a você planejar. Porque quem quer ir em Blind Town sem cura pra Poison, sem cura pra Toxic, é difícil você fazer isso. Quem não se atenta vai ficar indo lá, vai ficar morrendo, vai ficar voltando, vai ficar morrendo e vai falar: nossa, esse jogo é muito difícil. Como que eu vou sair desse lugar aqui? Eu fico envenenado. Como eu vou sair desse lugar aqui? Os bichos são muito fortes. Como que eu vou sair desse lugar aqui? Eu tô envenenado e logo na frente tem um boss. E aí, o que eu faço? A pessoa não se atentou, não foi no mercador, não comprou a cura, não upou sua arma decentemente. A pessoa vai lá onde tem os esqueletos e o Nito, o boss Nito, e acaba, tipo, pensando: poxa, eu tô matando os esqueletos sempre renascem, o que eu posso fazer? É impossível passar aqui, e desiste. Aí vai ver, a pessoa não presta atenção, ela tem que ter um encantamento Divine na arma, pra aí sim banir os esqueletos quando matar eles e eles não nascerem mais. Então, tipo, esse é o tipo de coisa que você tem que prestar atenção. Por isso que Dark Souls não é um jogo sobre dificuldade. Aliás, quando você começa a aprender o jogo, aprende a defesa, aprende o ataque, espera o momento certo. Dark Souls é um jogo de timing também. Você tem que esperar os momentos certos, tanto dos inimigos normais quanto dos chefões. Você começa a dominar essa arte, Dark Souls vira um jogo fácil. Dark Souls não é difícil. Difícil é o caminho para se aprender. E aqui está esse vídeo sobre aprendizagem, sobre arte, sobre um jogo magnífico chamado Dark Souls. O nosso querido Miyazaki. A arte desse jogo, ela tá bem ligada à forma como é feita as armas, os cenários, os inimigos, os chefões. Eles são feitos para chocar. Eles são feitos para ter essa ideia sombria, essa ideia de destruição, de um mundo destruído, de um mundo defasado e de um mundo frio e sozinho. Dark Souls é sobre isso, sobre superar essas dificuldades, sobre superar esse vazio, essa solidão, esse frio, sobre pensar que amanhã o dia pode ser quente de novo, amanhã a vida pode ser feliz de novo, só que hoje é o dia de lutar. O dia de lutar sempre é hoje. E é sempre hoje, porque o amanhã tá sempre no futuro. E é isso que a gente tem que levar pra nossa vida sobre esse jogo. Porque nós precisamos superar esses desafios todos os dias. Nós precisamos superar as coisas ruins todos os dias. E o mundo real, não do Dark Souls, está cheio de males. O mal bate na sua porta todo dia. Cabe a você deixá-lo entrar ou não. Então tome cuidado nas ruas, nos lugares. O mundo não é um lugar perfeito. O mundo não é um lugar feliz. Mas todo dia pessoas lutam para que seja. E isso acontece no Dark Souls. Esse sentimento que acontece no Dark Souls. Dark Souls passa tanto sentimento bom quanto sentimento ruim. Igual quando você chega em Anor Londo, você desperta um bom sentimento. Aliás, a ilusão do lugar mostra algo magnífico.
esplendoroso, um lugar de luz, um lugar de paz, um lugar magnífico. Só que isso é uma ilusão. No final descobrimos que está tudo escuro e aquilo ali não é nada mais nada menos que só uma capa do que sobrou. Aquilo ali é só uma representação do que era antes. A Norlondo épica não existe mais. Caiu aos pedaços. Agora você chega em New London. É o sentimento. Já que você chegou num lugar fantasmagórico, sinistro, escuro, confuso e muito complicado. Igual eu disse, você tem que estar preparado. Quando você chega em New London e você não sabe o que fazer, não sabe como mata os fantasmas, não sabe pra onde ir, fica caindo na água, você acha que tá difícil o jogo. Você não sabe o que tem que fazer. Mas é porque você não prestou atenção nos itens que você recebeu. Não prestou atenção nas coisas que você tem que fazer e o que você está fazendo. A jornada do jogo é sobre você tocar os sinos. Sinos esses que estão um na Quileg e outro nas gárgulas, que vão fazer que liberem uma passagem para que você entre em Sans Fortress, que é uma fortaleza cheia de desafios e inimigos. E essa fortaleza dá a Norlondo, que é o lugar que você tem que ir, que é praticamente a capital do mundo, e você tem que ir lá para adquirir algumas coisas, que eu não vou dar tanto spoiler sobre a história e a continuação do jogo. E aí você acaba indo que ir atrás de Seth, o dragão descamado, que traiu os dragões e acabou matando todos eles. Era um cara muito esperto, muito inteligente, um dragão inteligente, e fica numa biblioteca junto com seus, digamos, comparsas, né? Os seus capangas, que é uma palavra bem engraçada, que são aqueles bichos de cristais, aparentemente criados por ele, que os defendem e são seus cavaleiros. Você faz essa jornada toda do Dark Souls para você conseguir acesso ao Lord Vessel, que é uma coisa que você vai ter que usar para abrir uma porta. Só que nisso você acaba tendo que ir atrás de algumas almas. A alma do Nito, a alma da Bed of Chaos e a alma do Four Kings também. E você tem que ir atrás disso para que o Lord Vessel abra a porta e você consiga ir para onde está o Gwyn, o primeiro Lorde da Chama. O Gwyn era um deus implacável. O Gwyn era um deus ultra poderoso. Ele era acima de todos. Mas o que aconteceu, o que o jogo nos mostra? Quando a gente chega lá, o Gwyn é nada mais e nada menos do que só um cara vazio, sem alma, sem nada, andando pra lá e pra cá, defendendo uma ideia que acabou, defendendo um destino que caiu por terra. Dark Souls é sobre isso, sobre esse sentimento, sobre essa decepção, sobre essa melancolia, sobre saber que está no mundo que não tem salvação, saber que você vai lutar por algo que não vai mudar, você vai lutar por algo que talvez não vai adiantar. Os inimigos no caminho são fortes, as coisas são grandes, mas o final não é aquilo tudo. O final pode ser aliviante, mas o que vai ficar na sua memória, amigo, é a jornada, é o caminho, e não o final. O final é só a cereja do bolo desse jogo. O final é só a ponta do iceberg. O final é só o para-choque. Porque o resto das coisas, o resto da funcionalidade do jogo, tá toda antes. Você vai valorizar a jornada, os lugares que passou, os inimigos que enfrentou, os amigos que encontrou, os NPCs que ajudou, que fez as missões. Você vai lembrar desse mundo, você vai lembrar dessa sensação, a linha tênue entre a sensação ruim e o medo de chegar num lugar novo, o medo e a confusão de o que eu faço nesse lugar novo, qual é o mal que me espera, e o alívio de quando você chega num lugar que é interessante, como a Norlondo, como o Duke Archives. Você pensa, cara, que lugar incrível, que lugar majestoso, finalmente cheguei num lugar bonito. Só que o jogo te dá uma rasteira e te mostra que não é assim que funciona. Se é bom demais, está na hora de desconfiar. Então, ele te mostra a verdadeira essência sombria por trás até das melhores coisas. Dark Souls é sobre isso. Pra mim, a arte e a poesia do Dark Souls está aí, está nessas coisas. E um abraço, amigos. Esse vídeo não vai ter extras,
porque eu decidi que não cabe muitos extras aqui, porque de certa forma é um vídeo mais sério, é um assunto um pouco mais sério, arte, poesia, sobre Dark Souls. Então aguardem que no próximo sim vai ter extras, porque também eu não pensei muito bem em algum extra que eu podia colocar aqui, que se encaixaria muito com o tema. Então é isso, tá? Adeus e até a próxima, amigos.